Ronaldo, quero saber se o São Paulo tá bem na fita, hein? Tá aquele ambiente de crise, falando em técnicos bem recebidos. Quanto tempo vai ficar? Né? Falando em técnicos. Exato, conexão com a torcida. Falando nisso, Roger Machado, que segue aí todos esses requisitos. Depois de 2 partidas, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, 1-0 para cima do Mirassol. Tá no G4. Será que vai ter um pouco de paz para o Roger Machado ou tô sendo um pouco poliana aí? Tá sendo um pouco poliana. Não vai dar. Mesmo assim, não vai dar. Não sei se não vai dar, né? O não vai dar depende muito da série de resultados, né? Mas não parece que o São Paulo está entre os 4, não parece que o São Paulo ganhou os 2 jogos na Sul-Americana, não parece que o São Paulo ganhou o jogo na Copa do Brasil. E a torcida do São Paulo ela tem umas coisas, nesse momento, rachada, né? E muito influenciada. Foi o nosso tema um pouco da sexta-feira, contrastando muito com as comunidades palmeirenses, flamenguistas e corintianas, que tem a agenda positiva do país. O São Paulo vive de agenda negativa, o Corinthians vive de agenda positiva. É o DNA dos 2 clubes, que estão mais ou menos na mesma situação em termos de estrutura, né? Mas, Luísa, a questão da curiosidade que eu ia falar era assim: acabou o jogo contra o Mirassol, vitória apertada, gol do Luciano, 1-0. São Paulo com 6 desfalques e tal. Aí, fora de casa, né? Mandando o jogo, é o time que manda jogo no campo dos outros, no campo do Guarani. O Luciano fez o gol naquela baliza que o Juca testemunhou o gol do Careca, no brinco de ouro histórico. A torcida do São Paulo ganhou do 18º só de 1-0. Aí eu fiz a segunda pergunta: quanto foi o jogo Palmeiras e Mirassol no Allianz Parque? Eu não sei. 1-0. O Carlos Miguel pegando uma bola no final. Então, assim, acho que o torcedor de São Paulo, ele não é contrariado, né? E agora Melindade teve ruptura com a imprensa, ou com parte da imprensa, mas ou então só quem defende o torcedor. Cara, os caras estão analisando. E o time do São Paulo, de alguma forma, dá sinais de reação, né? O Luciano, acho que é o símbolo disso tudo. Você citou, né? Fez 4 gols nas últimas 4 partidas. Então ele fez o gol do 1-0 na Copa do Brasil, do 1-0 no Brasileiro, do 2-0 na Copa Sul-Americana. E tem gente da torcida do São Paulo que acha que ele é um jogador que não é compatível com os melhores da história do São Paulo. Claro que não é, porque a história do São Paulo teve um momento em que os melhores jogavam no São Paulo. Não é mais assim. Agora, ele é o melhor jogador do São Paulo, né? Isso é claro, né? E agora, com esse respiro, acho que o que o Roger ganha, ele ganha uma partida de respiro. Esse jogo de Bogotá contra o Milionários, na Copa Sul-Americana, que ele decidiu, eu acho que na minha convicção, de forma acertada, levar só reservas e a garotada. Esse jogo ele pode arriscar, né? Porque o São Paulo já tem 6 pontos na competição. Mas a partir do jogo de domingo contra o Rogério Ceni, do Bahia, que tem a semana inteira para se preparar, né? E o São Paulo vai a Bogotá, em Bragança e não no Morumbi, ele vai ser da mesma forma cobrado, né? E o time também. E mesmo se ganhar de 1-0, ele vai ser criticado. Isso a gente já sabe. Eu não sei até quando essa corda... Agora, também sei que alguns setores da torcida começam a reagir a favor do time. As torcidas organizadas, alguns outros torcedores, os jogadores, em função do técnico, está sendo massacrado. Então, não é a crise do Atlético, porque a crise do Atlético é uma crise interna que afeta jogadores, treinadores. Os jogadores e treinadores de São Paulo estão bem, estão na mesma... Ninguém está falando mal um do outro. Mas existe uma crise de arquibancada, que é uma das mais complexas de resolução, né? E é isso que ameaça mais o Roger do que propriamente... o cara que fica na reserva reclama. O cara... Isso não está acontecendo. Mas enquanto tiver essa oposição de boa parte da torcida, vai ser muito difícil para ele trabalhar. A gente até vê as manifestações dos jogadores em prol do Roger, né? O Luciano, quando faz o gol, ele dá essa moral pro treinador, falou que foi um gol do alívio. Pessoal, a gente vai seguir falando aqui do São Paulo, mas vamos para o último intervalo aqui do Posse de Bola e a gente segue aqui no YouTube conversando sobre o tricolor nessa reta final aqui do Posse.
Um minutinho a gente volta. Então, aqui no break, reforço pedidos de likes para vocês, hein, gente? Já passamos de 10 mil, hein? Estamos bem na fita, hein, Danilo? Sabe que a gente vai chegar às 10 mil, boa. Já passamos de 10 mil. Já passamos de 10 mil. Sabe que nesse debate de São Paulo, bom, a gente tem feito debates há muito tempo já, porque o São Paulo meio que parece parado no mesmo lugar, né? Porque ganha, anda uma casa, perde e volta 3. Ganha uma... Então fica ali parado, ganha um jogo mais importante, anda mais 2 casas, volta uma. E eu vi um vídeo do Thiago Leifert, que depois que saiu da Globo, né, ele fala como São Paulino. E eu gostei do jeito que ele resumiu a questão, porque o Roger, no final, ele personifica toda a crise que o São Paulo vive por conta da saída. Assim, o Crespo chegou lá e falou, gente, isso, palavras do Thiago Leifert que eu gostei. Gente, esquece essa história do soberano. A gente é 45 pontos. E 45 pontos nunca foi a gente só precisa de 45 pontos. Foi reconhecer a dificuldade que o São Paulo vive em termos de limitação de elenco, economia, que era um time que ia lutar pela parte do meio da tabela e que um time que perde o Marcos Antônio cai muito de produção. Chega o Roger, ele tem que abraçar o discurso do Rafinha e do Rui Costa, que é, vamos brigar pelo título. Eu vi esse vídeo e discordo frontalmente. É mesmo, eu gostei muito muito do vídeo. vídeo. É uma postura da mídia são paulina populista, que está fazendo média com a torcida, porque, na verdade, ele coloca como se o Roger estivesse mentindo. E o Roger não está mentindo. O Roger não encampou, o Roger não está saindo com a bandeira seremos campeões, não. Estão colocando nele essa alcunha, que a direção justificou para proporcionar a troca. Então, mas é nesse sentido que ele fala, né? Que o Roger personifica o que o Rui e o Rafinha falam. Venha para o nosso lado. O Roger não está do outro lado, Thiago Leifert, ele está do lado do São Paulo. É técnico, o São Paulo está tentando ganhar os jogos. E assim, o sincericídio do Crespo não é combatido pelo Roger populista. O Roger não está sendo populista. O Roger mal fala. Ele fala sobre tática e tal. Então estão colocando uma responsabilidade no Roger. Aí sim, qual que venha para o nosso lado? Ou seja, vamos voltar tirando a 45... a parte do venha do nosso lado, eu acho que o que ele quis dizer é que o torcedor olha no Roger o que o Rui Costa fala, o que o Rafinha fala. Mas o que ele pode fazer? O que ele pode fazer nesse aspecto? Ele não pode contra a diretoria, botar uma máscara contra a diretoria e se ferrou. Ele pode colocar uma máscara do Crespo. O que está acontecendo, eles estão colocando nele uma responsabilidade que ele não tem. Agora, eu acho que cabe a nós enxergar isso. Sim. Cabe a nós identificar isso. Sim. E não chegar e fazer o jogo da torcida. Fazer o jogo da torcida é a coisa mais fácil do mundo. E o Crespo foi esperto nesse ponto também? E a gente já até tocou nesse ponto. Mas o Crespo, ele bateu ele foi abraçado pela torcida e bateu de frente com a diretoria. Depois de quanto tempo ele adotou esse discurso do sincericídio? Depois de alguns meses. Sim. O cara não é que ele chegou falando em 45 pontos. Sim. Voltamos no Canal UOL da TV, a gente segue aqui no YouTube, no Canal UOL, falando sobre esse momento do São Paulo e essas comparações Roger e Crespo, né, que sempre acontecem e continuam sendo feitas. Não. Então, eu acho que essa situação, o Danilo estava citando, né, por que o Roger não adota o sincericídio do Crespo? Ele mal teve tempo de adotar o sincericídio. E assim, a gente vai pegar o exemplo do último treinador que venceu no São Paulo, foi o Dorival Júnior, né? Vamos lá, o último treinador que venceu foi o Dorival Júnior. Ele entrou no lugar do Rogério Ceni. Ele chegou, virou até aqueles vídeos, docs. Acabou lá, campeão da Copa do Brasil. Começa com o Dorival Júnior. Nós seremos campeões. Sim. Esse time pode ir além. Quando o Dorival Júnior falou isso, o Roger jamais falou que o Dorival Júnior falou para... Então vamos analisar o que o Roger faz e fala. E analisar o que o Rui Costa faz e fala. E analisar o que o Rafinha faz e não fala. Porque estão colocando no Roger uma coisa... Aí a própria torcida, que aí eu acho um pouco demais. Se o Roger começar a perder, se o time dele começar a empacar, troca o Roger. Mas assim, estão colocando nele um negócio, até essa postura mais sincera, importante, interessante do Crespo, é uma coisa que o Roger pode ter a partir do momento que ele se sentir um pouco mais confortável. Acho que ele não pode ter em nenhum momento, na verdade. Porque ele nunca vai poder ir para coletivo e falar o que o Crespo falou. O Crespo foi demitido por isso. Mas não só por isso, né? O papo está